Fala pessoal, eu sou Matheus Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouco da minha experiência utilizando o Galaxy Buds Live por mais de um ano. E também passar a minha visão de que por que eu considero ele o fone melhor custo-benefício para quem quer utilizar para andar de moto, para poder se comunicar ali dentro do capacete. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Então pessoal, como eu falei, né, já tem mais de um ano que eu uso ele, né, mas como de praxe, né, vamos fazer aqui a retirada dele da caixinha, ó, pra gente ver o que é que vem dentro da caixinha. Sou uma pessoa que sou muito zelosa, gosto de guardar as caixas e tudo. Então, ó, basicamente aqui dentro da caixinha, ele vem aqui a case, né, que também é a caixinha onde, além de armazenar, serve também para recarregar o seu fone, o seu Galaxy Buds. Tem também essa outra caixinha aqui dentro aqui, ó, que basicamente vem um cabo USB tipo C, que praticamente eu não utilizo, porque eu utilizo o cabo do meu telefone para recarregar ele. E vem também aqui, ó, outras opções de borrachinha, caso você queira trocar, né, para poder se adaptar melhor ali o tamanho do seu ouvido. Eu particularmente acho um fone bem bonito, a construção dele muito bem construído, ó. Como eu falei para você, ele é tipo C, então você pode estar utilizando aí o carregador do seu celular. E aqui dentro da caixinha tá os fones propriamente ditos, ó. Os famosos feijãozinhos. Olha pessoal, olha o tamanho disso aqui, ó. Aqui, ó, só para vocês terem uma noção de tamanho, esse aqui é o fone do lado de uma moeda de 10 centavos, ó. Então você vê que ele é bem pequeno, bem compacto. E assim, eu quis comprar esse fone porque eu não me adaptei muito bem a esses fones, né, intra-auriculares, né. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mas quando eu comprei, eu tava procurando alguma solução para que pudesse substituir esse tipo de fone convencional, cheio de fio. Queria pegar um fone sem fio. Queria também testar um fone dentro do meu capacete, né, porque eu ando bastante de moto, e que não ficasse, né, aquele fone, como eu falei, intra-auricular, né, prendendo lá dentro do ouvido, porque pra mim me incomoda. Como eu sou músico, eu não gosto muito de utilizar. Já esse aqui, ó, pra mim é muito confortável. É a mesma sensação daquele fone convencional, só que com infinitamente mais benefícios dos fones, né, Bluetooth e tal. Então olha só como é que ele encaixa bem aqui na sua orelha. Você só coloca essa parte aqui, ó, inferior aqui do fone primeiro, ó. Depois você empurra levemente a parte de cima. Pronto. Você vai sentir que ele meio que encaixou. E a partir daqui, ó, ele não cai mais, ó. Pode balançar, pode virar. Você pode correr, fazer exercício. Ele não cai. Inclusive, né, não recomendo ninguém fazer isso, mas eu já testei até andar um trecho de moto sem capacete. Mesmo com o vento, ele não caiu da minha orelha, entendeu? Ó, vou colocar aqui os dois aqui, ó. Pessoal, eu sou suspeito de falar porque eu particularmente gostei bastante do fone, da qualidade dele, né? Como eu falei, eu não vou entrar muito aqui em detalhes técnicos, porque eu quero passar uma visão aqui mais assim do usuário, sabe? Então vamos lá, principais dúvidas. Esse fone aqui, assim como os outros modelos da Samsung, ele tem o cancelamento de ruído. É evidente que por ser um fone que ele não é intra-auricular, se você já tiver acostumado a utilizar os outros modelos que tem cancelamento de ruído e são intra-auriculares, você vai ter a sensação que esse aqui não tem um cancelamento de ruído tão bom. Mas ele tem sim um cancelamento de ruído, uma tecnologia que ele emite umas frequências para cancelar a frequência dos ruídos, então ele dá uma amenizada muito boa. Agora, se você nunca utilizou um fone com cancelamento de ruído que seja intra-auricular, você vai ver sim uma grande diferença de usar um fone com cancelamento de ruído para um fone sem cancelamento de ruído. Por exemplo, esses fones aqui com fio, né, pelo menos os originais da Samsung, né, ou da AKG, eu acho muito bom, mas quando você utiliza esse daqui, a diferença é enorme, é gritante. Ele tem microfone, é muito bom para poder fazer chamadas. No início do meu canal, eu fazia vídeo, né, jogando ali Free Fire, né, e utilizando esse fone aqui tanto para ouvir o jogo, quanto também para poder usar como microfone. Então eu usava, antes de eu ter esse microfone aqui, eu usava o microfone e o fone aqui conectado no celular. Então eu gravava a tela ali e aproveitava aqui o microfone desse fone aqui, que eu acho a captação dele muito boa. Inclusive quando eu tô numa chamada de moto, agora você imagina, de moto, né, eu fazendo uma chamada ali, então com o capacete, né, que eu utilizo um capacete semi-aberto, ainda assim a pessoa do outro lado consegue me entender bem e eu também consigo entender tudo que a
pessoa tá falando. Ou às vezes ali numa viagem ali e tal, escutando o GPS, ou até mesmo uma música. Lembrando que eu não tô aqui pra poder falar se é certo, se é errado, ou pra incentivar ou desincentivar se você quer utilizar o seu fone da maneira que você quer utilizar, beleza, pessoal? Eu tô apenas passando a minha experiência, que quando eu comprei, esse foi o motivo de eu estar procurando um fone que eu conseguisse utilizar junto com os meus capacetes. E nessa jornada, eu procurei vários modelos, cheguei a testar de vários amigos, não consegui me adaptar com nenhum. Esses aqui de fio também, várias vezes quando você tirava o capacete, o fone, né, saía, ou às vezes eu chegava num lugar, tipo assim, num sinal, alguma coisa, pô, o fio dava muita bandeira, né, de que, pô, tu tá ali com fone de ouvido, alguma coisa. Então, esse fone aqui é infinitamente mais discreto para você que anda de moto. Inclusive, se você é motoboy, se você trabalha com entrega, se você trabalha com Uber, qualquer coisa do tipo, você sabe como que é complicado às vezes você ir em algum endereço que você não conhece e o quanto que o áudio ali ajuda, às vezes ele avisando ali bem antes, olha, em 300 metros vire à esquerda, e em 100 metros vire à direita. Então, como você não pode ficar, às vezes, o tempo todo ali, né, até por uma questão de segurança, olhando somente para o celular, você conseguir ouvir ali o GPS já dentro do seu capacete, pelo menos pra mim ajuda muito. E pegando esse gancho, né, do capacete da moto, já que a gente começou a falar disso, esse daqui era o capacete que eu utilizava. Mesmo com esse capacete aqui, eu já conseguia usar aqui o meu fone, né, de ouvido do Buds Live tranquilamente, ó. Eu colocava ele aqui, pá. E claro, né, colocava com cuidado, né, para poder, como esse capacete aqui é mais apertado, para poder ele não arrancar o fone quando eu estivesse colocando. Então eu colocava aqui, ó, com um certo cuidado, ó. E mesmo assim, ele tá bem encaixado aqui na minha orelha, entendeu? Ele não tá soltando, quando eu coloquei ele não soltou. Só tem que ter um cuidado maior na hora de você tirar o capacete. Então, tipo assim, se você for tirar o capacete na rua, fica bem atento. Olha, sempre procuro colocar a mão aqui, ó, na direção do ouvido, porque caso ele caia na minha mão. Até esse ponto aqui, eu já vi que ele já saiu da parte da orelha, então eu já vi, ó, se o fone soltou ou não. Então, ó, perceba que ele não soltou. Então eu tiro ele aqui, ó, pra poder ficar mais fácil de eu manusear o capacete. E eu mesmo assim eu procurava tirar só em lugares com segurança, que se caso caísse eu conseguia ver, cair na minha mão, alguma coisa do tipo. Mas aí eu arrumei uma outra solução infinitamente melhor, que foi o quê? Eu troquei de capacete. Pelo menos quando eu quero utilizar com fone, né? Se eu for em algum endereço que eu preciso usar ali o GPS, se eu quiser ouvir alguma música ali, eu tô usando esse outro modelo de capacete aqui, que acho que hoje é o capacete mais barato que tem. Aí todo mundo deve conhecer, né? Esse capacete aqui, ó, bem tradicional. E por que eu passei a utilizar esse capacete aqui com fone? Olha só, que diferença. Eu vou colocar o fone aqui, né, de novo, ó, né, como eu já ensinei. Coloca a primeira parte de baixo e depois da parte de cima só encaixou, ó. Já tá encaixado. Agora, para esse tipo de capacete aqui, ó, se você observar, além dele ser aberto embaixo, essa lateral dele aqui é mole, ó. Então você consegue fazer esse movimento aqui, ó, de abrir com a mão, tá vendo, ó? Eu boto os 4 dedos aqui e com o meu polegar eu puxo, ó, fazendo esse movimento aqui de abrir o capacete. E nisso, né, como eu já coloquei o fone, eu abro aqui, ó, bem as orelhas aqui do capacete e eu venho colocando ele aqui na minha cabeça, ó. Perceba que o capacete vai encaixar. E até agora, ó, não pegou no fone, ó. Não pegou no fone. Eu tô protegendo aqui o fone com a minha mão. E quando eu largar aqui, ó, ele já tá no lugar certinho. Aí eu só fecho. Pronto. A partir de agora, ó, tem aqui a viseira, tudo direitinho. Posso andar de moto tranquilo, que ele não vai cair. Agora, por que eu passei a utilizar esse capacete aqui quando eu utilizo esse fone? Olha só, na hora de tirar, ele me passa muito mais segurança. Eu tô falando de segurança em relação a perder o fone, tá, pessoal? Porque eu alivio aqui, ó, a lateral dele aqui, ó, da mesma forma que eu coloquei, só que agora pra tirar. Então só aqui, ó, só de fazer isso aqui, puxar aqui pro lado, ele já aliviou aqui o fone. Ele já não tá mais pegando no fone, ó. O capacete não tá pegando no fone, no sentido de que quando eu for tirar, ele vai arrancar o fone da minha orelha, ó. Então eu tiro o capacete, ó, e o fone continua intacto.
entendeu? Então por isso que eu passei a utilizar esse capacete aqui. Fica aí a dica, se você estiver procurando um fone para você andar de moto, para poder fazer suas entregas, se você trabalha com moto Uber, 99 motos, fica a dica aí, ó, Galaxy Buds Live. Tá, Matheus, mas me fala mais da bateria dele e tal, como é que ele funciona. Beleza, a bateria dele é pra durar de 6 a 12 horas direto de reprodução. Eu nunca cheguei a ficar tanto tempo assim ouvindo de forma consecutiva. Mas assim, já fiz viagens longas, tanto de ônibus quanto de carro, de moto mesmo, a pé, trem. Se eu for pra algum lugar, for ficar numa fila, né, quando eu vou na loteria, quando eu vou no banco, né, na parte ali externa ali até chegar a minha vez, eu sempre coloco ele, nunca consegui esgotar, entendeu? Nunca consegui esgotar ao ponto, tipo assim, fiquei ouvindo, tirei porque acabou a bateria, entendeu? Até porque, mesmo quando você tirar a bateria, tirar do ouvido e você colocar ele de novo na caixinha, ele começa a recarregar de novo o fone. E a caixinha dá pra fazer ali de 3 a 4 recargas tranquilamente e fazendo o fone chegar de novo nos 100%. Aí tá, mas como que funciona se a caixinha não tem display, não tem nada pra saber se ela tá ou não tá carregada? Então é o seguinte, ó. Assim que você abre a caixinha, ele tem uma LEDzinha aqui, ó. Abri, fechei. Tá vendo? Tá meio laranjinha aqui. Por quê? Porque ele tá mais ou menos 50%. Então quando essa luzinha aqui tá verde, ela tá 100%, quando ela tá ficando um verdezinho mais claro, puxando para amarelo, tá em torno de 50%, e quando tá um vermelho fraquinho indo para um vermelho mais forte, é porque a bateria tá muito fraca, entendeu? Isso da caixinha. Agora, aqui dentro também tem uma LEDzinha aqui, que é para poder falar a carga individualmente de cada fone, ó. Então, ó, coloquei o primeiro, ó, ele mostrou que a bateria tá baixa, tá vendo, ó? E eu vou colocar aqui o segundo, e ele vai acender também de novo, mostrando que tá baixa. E quando eu fechar, ele vai mostrar a da caixinha. Então, a partir de agora, a caixinha já tá carregando o fone. Então, daqui a pouco eu posso tirar ele e, pum, tá 100%. Os fonezinhos tá 100%, mesmo a caixinha dando 50%. Ou seja, ela 50% ainda dá pra dar duas recargas nos fones, entendeu? Pra conectar é muito fácil. Você pode conectar ele diretamente no seu telefone, mesmo que não seja um telefone da Samsung. Se for da Samsung é mais fácil ainda. É só você ligar o Bluetooth e abrir a caixinha do lado do dispositivo, ele já meio que já identifica. Agora, se o teu telefone não for Samsung, igual no caso do meu aqui, que é um Xiaomi Poco X3, tem esse aplicativo aqui, ó, que você baixa no seu celular, Galaxy Wear, né? E ele já mostra ali, ó, os seus fonezinhos, tudo direitinho, qual que é a porcentagem da bateria, assim que ele conectar. Então, por exemplo, aqui ele tá carregando. Aí eu abri a caixinha, ele já conecta automaticamente, ó. E mostra ali, tá vendo, ó? A porcentagem da bateria, lado esquerdo, lado direito, ó, 97% dos fones. E a caixinha tá 52%. Tá vendo? Agora, se você tiver algum dispositivo Samsung, assim como eu tenho esse aqui, ó, o tablet, ele já funciona um pouco diferente, tá vendo, ó? Eu abro a caixinha, ó, e automaticamente, ó, aparece aqui, ó, essa tela. Tá vendo, ó? Meu Galaxy Buds Live. Conectar, fechar. Eu dou um clique aqui, ó, em conectar. Pronto, já era, já tá funcionando. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu não quis fazer um vídeo muito técnico, eu quis mesmo passar a minha visão de mais de um ano utilizando o Galaxy Buds pra minha finalidade, como eu falei pra vocês, né, de procurar um fone ali pra poder utilizar junto com a minha moto, junto com meus capacetes. Eu acredito que ele me atendeu muito bem. Realmente é um fone que eu utilizo muito, todos os dias eu utilizo ele, é um item mesmo que realmente eu gostei. Se você, assim como eu, não se adaptou muito bem a esses fones que são intra-auriculares, acredito que você possa gostar, mas deixa aqui nos comentários que tipo de fone você prefere. Você prefere o intra-auricular, você prefere esses mais externos, você prefere com fio? Vamos trocar uma ideia, fala aqui pra mim a sua experiência com os fones da Samsung. Vou deixar aqui na descrição o link seguro pra você também estar adquirindo aí o seu Galaxy Buds Live. E se ainda ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um. E muito obrigado quem ficou até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!